E aí, galerinha da Mediação Tecnológica, começando aí mais uma aula de Geografia de Rondônia. Eu, professor Jorge, e a nossa intérprete, professor. Qual é o nome da intérprete? Fala aí. Vou falar só para você. Bem baixinho, vai. Aldelinda. Aldelinda. Eu tenho certeza que vocês lembram aí de cada aula da nossa querida Aldelinda, também participando para levar conhecimento de Geografia de Rondônia para diversas partes aqui do nosso estado. E hoje a gente vai continuar falando sobre Rondônia, e essa aula é uma aula bem interessante, porque a gente preparou alguns pontos do estado de Rondônia que vão representar algumas belezas naturais, alguns atrativos históricos, porque a gente vai falar nessa aula sobre a temática turismo em Rondônia e também um pouquinho sobre a questão dos setores econômicos, a participação de forma geral dos setores econômicos aqui do nosso estado, professor Jorge. Interessante essa aula, né, que ela foi elaborada porque ela é o seguinte: pouco se escreve sobre turismo. E além do mais, além de se escrever pouco sobre turismo, a gente também sabe que o turismo em Rondônia ele é incipiente também. Isso mesmo. A gente já começa deixando essa deixa aí de que ele precisa, e vai, sabemos que vai, né, Rogério? Ainda Exato. se desenvolver muito, né? Com certeza. Mas a gente vai falar daquilo que temos para o momento. Com certeza. Rogério? Então, Ótimo. diretor, vamos lá no quadro. Aula 28.1, temática turismo em Rondônia. Vamos iniciar a aula falando sobre a definição de turismo. Vamos entender aí também quais são os tipos de turismo que temos a nível mundial, a nível nacional e a nível Rondônia também. Vamos falar sobre PIB de Rondônia e algumas imagens também para a gente observar aqui do nosso estado, que é um estado com um grande potencial para o turismo, né, professor Jorge? É isso aí. Mas que muitas das vezes falta ainda a questão da logística necessária para essa efetivação do turismo em maior proporção aqui no estado, que a gente vai verificar na aula e vai discutir, né, professor? E também tem a questão da necessidade de infraestrutura. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Implementar políticas públicas que possam inserir de uma forma mais contundente Rondônia no cenário nacional, quiçá internacional. Muito bem. Em relação ao turismo. Exato. Então, nossa habilidade da aula de hoje é interpretar geograficamente, historicamente, em fontes documentais e também na vivência, os aspectos culturais do espaço rondoniense. Turismo. Fenômeno de aspecto social, cultural, econômico, diretamente relacionado com o quê? Com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente pessoal, seja uma localidade próxima ou até mesmo em outro país. O setor econômico em que o turismo faz parte, galera, é o setor terciário. O setor o turismo ele abrange um leque de possibilidades econômicas. Muito bem. Ele desenvolve regiões, Rogério, Exato. dependendo no nível de exploração daquela localidade, dependendo da importância que tem aquela localidade que as pessoas querem porque querem conhecer, como região ali de Manaus, ali aquele centro histórico muito bem, bonito, que pessoas do mundo inteiro vêm conhecer, Rogério. É isso? Exatamente, professor Jorge. Vamos lá. Bem, nós temos diversos tipos de turismo. Aqui nós podemos dizer que nós temos um turismo muito forte, muito mais intimamente ligado a nós, amazônidos, que é o turismo ecológico, Rogério. É isso? Exato. Esse turismo ecológico que está relacionado à questão do meio ambiente, está relacionado a paisagens, está relacionado
as belezas cênicas de uma região. Muito Não é bem. isso? Exatamente. Isso aqui, então, está muito ligado com a Amazônia, ok? De Exato. aventura. Aventura, ali você falou lá que tem o morro, né? Que as Aham. pessoas descem lá de parapente. Muito bem. Não é o nome daquele município, Rogério? Ouro Preto. Isso, Ouro Preto, exatamente. É o Chico Mendes, né? Isso, o Morro Chico Mendes. Ali seria um tipo de turismo de aventura. As Exatamente. pessoas vão lá só para descer ali o parapeito ali. É um esporte interessante, né? Mas movimenta a economia daquela região. Com certeza. Ó, um exemplo agora, falando de turismo de aventura, apesar de ser uma aula de geografia de Rondônia, eu lembrei de um país que é a Nova Zelândia, que é lá da Oceania, onde o turismo de aventura, que é o esporte radical, de quedas, de cachoeiras, de bote, é bem praticado dentro da Nova Zelândia e tem uma grande participação na sua economia. Então, olha só, investimento em estrutura, no turismo natural de aventura, ela gera também muita, vamos colocar, uma excelente lucratividade para o lugar que investe. Olha só, outro turismo étnico. Rogério, tem pessoas que viajam para a Amazônia, por exemplo, para conhecer tribos indígenas. Isso mesmo. Então não deixa de ser um turismo étnico. O turismo religioso, Rogério, esse turismo religioso também movimenta e fomenta muito a economia de uma determinada localidade. Exatamente. É isso? A gente pode verificar, por exemplo, aqui no Brasil, festejo no Pará, que movimenta a questão do turismo religioso, né? Isso, Ciro de Nazaré. Ciro de Nazaré. A gente pode falar também aqui no Vale do Guaporé, tem um festejo bem da religião bem importante, né? A festa do Divino. Do Divino, né? Isso. Então, é um turismo também, mas a gente fala do religioso, a nível Brasil, nós temos a Aparecida, né? Isso, então, assim, Aparecida. Então, nós temos várias cidades do Brasil que têm essa característica de turismo religioso. Isso, e podemos também citar situações do mundo, né? Israel, Exato. Ali a região de Jerusalém, Exato. Que foi onde Jesus Cristo nasceu. Então, é um tipo de turismo religioso que desenvolve regionalmente aquela localidade, porque no turismo também está inserido muito, muito dinheiro. É muito dinheiro que movimenta uma localidade, Rogério. Exatamente. Pessoas do mundo inteiro lá indo para aquela localidade para conhecer. Exatamente. É isso? E falar de religioso, lembrei de Jerusalém, que você falou agora, que Jerusalém, ela é uma região que é berço das 3 religiões monoteístas da Terra, onde a gente vai encontrar lá o cristianismo, a gente vai encontrar o islamismo e o judaísmo. Então, é uma área bastante visitada por diversas religiões que contribuem aí para, vamos colocar, um grande fomento no turismo religioso. Beleza. Aí temos o ecoturismo, que também está relacionado ao turismo ecológico. Não é isso? Já falamos anteriormente. Muito bem. O turismo cultural, ali quando vai para a região ali de Manaus, Belém, todas aquelas ruas históricas, com aquelas casas, né, que eram dos barões. Exato. Coisas lindas mesmo, muito bonita de se ver, não é isso? Vai lá no Rio de Janeiro, aqueles palácios históricos. Cultural, você vai lá para França, em Paris, vai conhecer o Museu de Louvre, lá em Paris. Então, isso é um tipo de turismo cultural. Inclusive, França acho que, se não me engano, se não me falhar a memória, é o lugar mais visitado no mundo. E quando a gente fala da cultural, não somente essa questão do patrimônio físico, né, mas também o patrimônio imaterial. Por exemplo, os festejos, né, como, por exemplo, Carnaval no Rio de Janeiro, que é procurado por diversas pessoas do mundo durante o período do Carnaval aqui no Brasil. A gente pode colocar também, por exemplo, lá em Olinda, né, um carnaval histórico. O frevo, né? O frevo subindo naquela ladeira de Olinda. Então, assim, da Bahia. Bahia. Então, a gente tem aí um turismo cultural aqui a nível Brasil bastante praticado. Isso, e a cultura muito intensa e forte e reconhecido internacionalmente aqui na Amazônia
o boi bumbá. Muito bem, Parintins, garantido, né? E caprichoso. Exatamente. É isso? Muito bem. Tu sabia que tem um refrigerante que é vermelho, que eu não vou falar o nome, Rogério? Lá eles só compram se a latinha for azul. Ah, é? É, o pessoal lá não aceita comprar aquele refrigerante na latinha vermelha, não. Tem que ser. Eles fizeram o único lugar do mundo, que esse refrigerante pintou a latinha de azul. O único lugar do mundo. Toma, tu acredita? acredito. Por uma questão cultural. Muito bem. E aí, podemos também citar aquela região da Espanha, né? Ali, no geral, ali a Europa, aqueles castelos medievais. Muito bem. Então está tudo relacionado à cultura histórica daquele povo. Exatamente. É isso? Aí, ó, nós temos o turismo de saúde, né? Tem pessoas que vão para lugares com águas termais, lugares exóticos que vai restabelecer sua saúde, pessoas que são referências para restabelecer a saúde, enfim, também um tipo de saúde. E tem um turismo de negócio. Muito bem. Às vezes você viaja, Rogério, por uma conferência, é isso aí, você já aproveita e já faz uma compra ali de alguma coisa, é isso? Então, é um turismo de trabalho, que você vai a trabalho, a negócio, e você acaba passeando também. Aqui na região, a nível Brasil, a gente pode falar que São Paulo, né, é uma cidade de negócio, então o turismo de negócio é bem forte dentro de São Paulo. Além de São Paulo, a gente pode colocar também o turismo de negócio, vamos colocar mundo, né, as principais metrópoles, Nova York, podemos também citar Dubai, o próprio Catar, né? Essas outras cidades aí. A gente poderia até colocar aqui um novo tipo de turismo tecnológico. Tecnológico. Não é isso? Muito bem. Porque nesses grandes centros urbanos mundiais, onde eles são a referência tecnológica, Rogério, são onde as maiores cabeças pensantes dos lugares do mundo se encontram. Exatamente. Nessas conferências internacionais. Muito bem. Por exemplo, daqui de Rondônia, saem muitos profissionais da área de tecnologia para fazer intercâmbio em conferências internacionais lá em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, em Porto Alegre. Exato, professor Jorge, muito bem. Beleza, então está aí esclarecido para vocês o tipo de turismo. Gastronômico. Gastronômico também, né? Faltou gastronômico. É a questão da alimentação, as pessoas vão para conhecer um determinado tipo de alimento. Isso mesmo. Isso? Tem gente que vai lá na França, vai em Paris, aí não sai de lá sem ter que provar o tal do escargot. Exatamente. Que a gente aqui, credo, isso aí parece que é lesma, não sei o quê, mas é um prato altamente fino e sofisticado. E quando chega aqui na Amazônia, quer provar o açaí, a tapioca, o tucupi. É isso? Isso mesmo. A acarajé lá na Bahia. Acarajé, então vatapá. O alimento, né? A questão da cozinha, gastronomia é muito importante também para o turismo. Em várias cidades do Brasil e do mundo. Do mundo, né? Você, quando vai numa determinada localidade, você quer provar o alimento daquela que as pessoas gostam lá, né? Então, exatamente. Acaba aumentando a sua cultura gastronômica. Exato. Beleza, Rogério, vamos lá. Então, quando a gente fala aí, o setor de turismo, ele representa aí do PIB do Brasil só 3,71%, galera. Muito pouco, né, Rogério? Baixa participação. Se a gente for pegar país do hemisfério norte, chega a ter a participação de 12%, 13%, 15%. Então, quando a gente analisa o PIB do Brasil, quem tem maior participação? No setor de serviços, com 61%. Na segunda posição, nós temos o quê? A indústria, com 18%. Na terceira posição, a gente vai ter os impostos contribuindo para o PIB, a composição do PIB. E depois a gente tem aí a agricultura. A gente fala bem assim, mas o Brasil é um grande exportador de commodities. Mas a gente falou várias vezes aqui durante as aulas já, né? Que commodities tem menor valor agregado. Se comparado aos produtos industrializados, né, Rogério? Muito bem. Então, nós temos aí a questão do PIB do Brasil e as projeções anuais. 2019, o serviço 1,2%, 2020 fechou negativo, 2021 3,2%. Isso aí, 2020 está bem, isso, né? Explica aí, né, Rogério? Por que está negativo? Negativo, né? É o período aí da pandemia, né? Uma recessão internacional. Muito não abalou só a economia do Brasil, foi a economia do mundo. Exatamente. Nossa indústria também caiu em 2020,
E aí quem se destacou nesse contexto de pandemia continuou aumentando a questão da participação da projeção anual, foi a agricultura, que foi 1,8 e 2021 2,0. Continuamos produzindo e exportando produtos durante esse período da pandemia. Então nós temos aqui a participação das atividades agora no valor adicionado bruto do PIB de Rondônia, período de 2018 a 2019. Então, quando a gente fala também aqui de Rondônia, a gente vai observar o seguinte, vou mudar de cor aqui, vou pegar a canetinha para anotar, a gente observa que Rondônia, serviços, não é novidade essa informação, né, professor Jorge? Que já falamos para eles, né, ó, 68,2%. Então, o setor que contribui mais para a economia de Rondônia é o setor de serviços. Na segunda posição, a gente tem a indústria, com 17,5%. E 14,2%, na terceira posição, nós temos a agropecuária. Quando a gente olha para 2019, a gente consegue observar, né, professor Jorge, o aumento do setor de serviço aqui em Rondônia, que estava na 69,6%, e também a gente observou o quê? Redução, quando a gente fala da indústria, a indústria ela estava em 2018 17,5% na participação do PIB bruto, agora ela caiu para 16,5% em 2019 e houve também uma queda na agropecuária para 13,9%. Alguma observação, professor? Tranquilo. Vamos lá. Então, quando a gente fala da participação das atividades no valor bruto do PIB de Rondônia, a gente vai trazer algumas informações importantes. Quais são as atividades que contribuem aí para o PIB de Rondônia? Então, a agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita, com base no ano de 2019, teve uma participação no PIB de Rondônia com 2,7%. A pecuária, 9,5%. E a produção florestal, pesca e a aquicultura, 1,7%. Então, se a gente analisar o que teve maior participação dentro do setor primário dessas atividades, foi a pecuária com 9,5%. E vimos em aulas anteriores que a pecuária aqui de Rondônia ela é exportada para diversas partes do mundo, né? Então, a carne ela tem um valor maior que o produto da agricultura. Por isso que a gente observa uma maior participação do PIB. Beleza, professor Jorge? Perfeito. Entenda o seguinte, não quer dizer que a agricultura, o setor primário, é que teve maior peso no PIB de Rondônia, que a gente viu anteriormente, que é o setor de serviço. Mas agora a gente está estudando aí separadamente cada setor. Então, dentro do setor primário, o que gera a maior participação no valor bruto do PIB de Rondônia, com base em 2019, foi a pecuária. Não, Rogério, então volta ali, já que você fez essa abordagem, olha só, que então, é como se você estivesse pegando esses 14% e destrinchando ele. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Vamos lá. Mais informações agora sobre a questão aí da produção. Rondônia, a gente fala dos principais produtos aqui de Rondônia. Então, vamos analisar. Soja, 45,25%. O milho, 22,74%. O café, 20,04%. O arroz, 2,67%. Banana, 2,75%. Mandioca, 2,14%. Algodão, 1,84%. E o feijão, 1,05%. Então, quando a gente fala do produto da agricultura, que é principalmente oriundo do agronegócio, que tem maior participação dentro do PIB de Rondônia, vai ser a soja e o milho. O café, vimos em aulas anteriores que essa produção é principalmente feita pela agricultura familiar. Exatamente. Inclusive, Rogério, esse café, a gente encontra ele nas feiras, né, das diversas cidades de Rondônia, ele feito ali de forma natural, ali, torrado na hora pelo agricultor. Quando a gente fala do valor do café, ele representa 3,80% do valor bruto do PIB do café total do país. Então, olha aí, é a participação do café a nível nacional. Vamos lá. Quando a gente fala aí da pecuária, Rondônia representa 0,6% do valor bruto do PIB bovino do país. Os bovinos aqui em Rondônia, da pecuária, é destaque com 88%. Depois a gente tem leite, né, que é o derivado.
A pecuária também aqui em Rondônia, destinada a leite, 8,19%, frango, 2,96%, ovos, 0,46% e suíno, baixo, né, professor Jorge? 0,01%. Então, dentro da pecuária, a produção bovina é a que tem maior participação no valor bruto do PIB, né, do Estado. É o carro-chefe, né, Rogério? Exatamente. Com o incentivo do governo de Rondônia, por meio da entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural de Rondônia, a Emater. Olha só, então, a Emater, que é uma entidade autárquica, né? Ela tem um programa lá que fomentou essa grande produtividade de peixes, né? Não Isso era mesmo. tão intensa como agora está ficando, principalmente ali na região de Ariquemes. Isso foi implementado por governadores passados. Então, Rogério, também foi uma sacada muito interessante, né? Fazer produção de peixe como é o nome aquelas piscinas lá de água, que esqueci agora o nome. Vamos lá. Eu esqueci também agora, mas vou lembrar que agora eu já falo. Açude, né? Açude. Reservatórios, né? Isso, tá aí, ó. Então, ela começa a ser um destaque, principalmente na produção de tambaqui. Olha só como está se tornando diversificado, né, a pujança econômica no setor primário de Rondônia, né, Rogério? Isso mesmo. Antigamente a gente não via outras opções, a não ser gado, né? Agora já estamos tendo outras opções. E aqui são as áreas, né? Exatamente. Não é no leito natural, né? No rio, né? Isso, somente. Agora não. a gente tem esse sistema, por isso que é um sistema semi-intensivo. Porque agora a gente tem uma área que é destinada, vamos colocar, menor se comparada com o tamanho do rio, onde é também produzido aí, no caso, né, desenvolve toda a criação do animal, que é o peixe. Tambaqui, principalmente aqui no estado de Rondônia. Olha aí, Rondônia é o principal produtor de tambaqui do Brasil, representando 39,7% de toda a produção nacional. Quando a gente fala dos maiores produtores, com base em 2019 em Rondônia, primeira posição, Ariquemes, 9,3 mil toneladas. Depois a gente tem Cujubim, com 4,1 mil toneladas, Rio Crespo, Mirante da Serra e Monte Negro. Então, só para ter uma ideia, recentemente estava tendo uma reunião, esse ano 2022, em Israel, e Rondônia está fazendo várias parcerias de criação de peixe para exportação para mercado externo, também lá para Israel. Bem interessante esse projeto das parcerias comerciais do estado de Rondônia. Pronto, agora outro setor também que é importante para a economia de Rondônia, mas a gente já falou que é de uma forma mais tímida, né? Que não é tão desenvolvido, que é o setor secundário. Então, quando a gente fala do setor secundário... Estamos falando da indústria, né? Indústria. Nós temos as indústrias extrativistas. Aqui em Rondônia, ela tem uma participação no valor bruto do PIB de 0,2%. A indústria de transformação, 4,6%. E eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos, a gente vai ter aí uma participação maior de 8,1%. Beleza? Falando do setor secundário. Agora, analisando o setor terciário aqui de Rondônia. Então, já falamos em aulas também passadas que o setor terciário é o setor de serviços e comércio de um determinado local. Rogério, Oi. Inclusive, né, já que você agora chegou no setor terciário, para o aluno mentalmente assim não se perder. Porque você falou que nós íamos falar dos setores da economia de Rondônia. Exatamente. E a gente começou falando do turismo, e agora que a gente vai entrar no setor em que o turismo se encontra. Justamente. Ele não está nem no setor primário e nem no secundário. Nem no secundário. No setor terciário. Justamente. Só essa pequena observação. Excelente observação, porque a gente começou a aula falando primeiramente o que era turismo, né? Quais os tipos de turismo, e entramos na parte de setores econômicos. Aí começando do primário para o terciário, que é onde o turismo faz parte. Então, no setor terciário, a gente tem aí 15,6% a participação do comércio. Nesse comércio, além da recuperação do comércio, a gente tem reparação de veículos, automotores, motocicleta, as oficinas, né, professor Jorge? As manutenções. Então, 15,6%.
Transporte, 2,3%. E correio. Alojamento e alimentação no setor de serviços e comércio, 1,7%. Informação e comunicação, 0,9%. Serviços, né? Atividades financeiras, seguro, serviços relacionados, 3,2%. Atividades imobiliárias, 10,2%. E as atividades profissionais, científicas, técnicas, administrativas, serviços complementares, 2,8% no PIB de Rondônia. Então, destaque, a gente tem o comércio e as reparações de veículos, automotores e motocicletas, que são as oficinas, as manutenções. Rogério, vamos fazer uma oficina de carro para nós? O que tu acha? Bora! Dá dinheiro, hein? Tá dando dinheiro, tu viu lá? Com certeza. Tu sabia que isso que você está passando aí são informações estratégicas Com certeza. para o empreendedor? Exatamente. Isso é interessante, sabe? Muito bem. E outra aqui, ó. Então, aqui a gente tem o serviço 15,6%, mas tem outra atividade que é muito importante para a economia do estado de Rondônia no setor terciário, que tem uma participação de 28%, que é a administração, defesa, educação, saúde pública. Tu tá aí, né, Rogério? Estou aqui, ó, 28%. E eu tô aí também? Também. E a Aldelina também? Também. Nós somos da educação, né? Exatamente. E educação privada, saúde privada, 2,5%. Agora sim, olha, arte, cultura, esporte, recreação, outras atividades, serviços, que é o turismo, uma participação tímida, de 1,3%. Ei, Rogério, o turismo é uma parcela desse 1,3%. Exatamente. Porque dentro desse... Tem arte, tem cultura, né? Tem esporte. O esporte a gente precisa ainda desenvolver muito, o esporte em Rondônia, não é isso? Exatamente. Beleza. E o serviço doméstico, 1%. Beleza? Então, qual é a importância do turismo? É transformador de economias e sociedades. Por exemplo, né? Gera riqueza, gera dinheiro para movimentar a economia, independente da tua localidade, pode ser ali uma vila, um distrito, pode também gerar ali o quê? A melhoria de vida daquela população local, Isso. a partir do ganho do turismo. Proporciona o desenvolvimento e possíveis melhorias da infraestrutura, promove a inclusão social como emprego e renda e valoriza a questão do regionalismo, né? A valorização é muito importante da cultura de cada lugar. Né, professor Jorge? É isso aí. Turismo em Rondônia, a gente tem aqui um mapinha que a gente vai apresentar no próximo slide aqui, ó, para você identificar o que nós temos lá naquele mapa, no Polo 1, Porto Velho. Aí você vai analisar aqui, de acordo com a legenda, né? Essa primeira, por exemplo, que é a pesca esportiva. Isso daí é para o aluno depois poder, né, analisar com mais detalhes essas informações, né, professor Jorge? É. Então, aqui foram divididos, ó, em 7 áreas. Polo Madeira Mamoré, que é Porto Velho. Polo do Vale do Jamari, que vai pegar ali Machadinho, Ariquemes e Campo Novo. O Polo 1, que é Madeira Mamoré, além de Porto Velho, tem Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Candeia do Jamari. E aí nós temos ali o Polo 3, Rota das Águas, que a gente tem Ouro Preto, Nova União, Mirante da Serra. O Polo 4, Rio de Rondon. Nós temos aonde? Essas áreas. Presidente Médici, Ministro Andreasa, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno. E assim as outras áreas, né, como o Vale do Guaporé, onde que temos Vilhena, Chupinguaia. Então, a gente tem várias atividades. E para você entender, é só analisar aqui a legenda em cada município que você vai entender o que oferta ali de turismo nos municípios. Embora pareça complexo essa imagem, elas estão separadas por seus símbolos. Exatamente. Aí o aluno vai dar uma olhada, certo? Para saber o que está em cada polo. E esses polos foram uma divisão regional muito bem estratégica feita pelo setor de turismo governamental de Rondônia, a Setur. Muito bem. Aí, nessa outra parte de turismo, nós apresentamos alguns pontos aqui, né, importantes para o turismo de Rondônia. Então, temos aqui em Porto Velho, Madeira Mamoré, em Porto Velho. Além da Madeira Mamoré, aqui nós temos uma área bem, né, conhecida também para o turismo, que é o Memorial Rondô, né, Marechal. Ali perto das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, né? Perto do cemitério, né, também. Temos também o espaço alternativo de Porto Velho. Muito bem. Aí nós temos as 3 caixas d'água, Forte Príncipe da Beira. Isso aqui são
lugares históricos ligados à própria história de Rondônia, a história Muito do bem. Brasil, no caso, do Poço da Beira, né? Muito bem. As caixas d'água também ligadas à questão da estrada de ferro, não é isso? As caixas d'água foram construídas aí pelos engenheiros para fornecimento de água para a vila de engenheiros e trabalhadores da época. Muito bem. Parque Natural Porto Velho também. Nós temos o Museu de Guajará-Mirim também, que está ligado aí, atrelado à questão da madeira mamoré. Aí nós temos aí de natureza, né? Cacoal, Seva Park. Temos Vale das Cachoeiras, em Nova União. O Morro Chico Mendes, aonde? Lá em Ouro Preto. O Encontro das Águas do Rio Mamoré e Pacaás Novas, na fronteira do Brasil e Bolívia. São áreas que o aluno depois pode fazer pesquisa sobre essas regiões turísticas em Rondônia. Isso, e tanta coisa para a gente ainda explorar, né, Rogério? Exatamente. Festa do Divino, que você falou no início da aula, né? Exato. Lá no Vale do Guaporé. O etnoturismo, o turismo étnico, né, que eu falei no começo da aula. Muitas pessoas vêm para a Amazônia para conhecer tribos indígenas. Nós temos aqui em Porto Velho o Arraial, Flor do Maracujá, não é isso? Muito bem. E aí nós temos aí, ó, o povo Paité-Suri, com cerca de 2.000 indígenas, vive na terra indígena de 7 de setembro, em Cacoal, Rondônia. E aí nós temos o endereço, né, para você obter muito mais informações sobre o turismo no estado de Rondônia. Você pode acessar esse site da CETUR e ter disponível aí essas áreas com mais riqueza de detalhes. E agora, para finalizar, a gente tem algumas imagens do nosso estado de Rondônia, né, professor Jorge? Que algumas escolas enviaram para nós. E é mais para mostrar para vocês que a gente tem essas belezas no estado, além das naturais, paisagens naturais, também nós temos atrativos de paisagens transformadas no estado de Rondônia, né? Várias regiões, a Escola João Marques Ferreira, um abraço para os alunos da escola, um abraço também para a Escola Tubarão, também que participa desse projeto Mediação Tecnológica de Rondônia. Essa imagem aqui lá em Vale do Paraíso, não é isso? Muito bem. É isso aí. Professor Anésio, olha só, o pessoal do terceiro ano lá, legal. Nós temos aí, ó, essa imagem bem legal, lá do caminho do Lago do Cunhã, aqui embaixo, no período da seca, né? E a gente consegue observar bem legal essa imagem também. Um abraço também para os alunos da Irmã Dorothy, Escola Polo Brás Cuba, olha só, Escola Marechal Rondon, um grande abraço para cada aluno da escola. Marco Azul, Escola Marco Azul, professora Zilda. Então, esses foram os trabalhos que os alunos foram mandando, as fotos, né? E a gente deixou na aula, né, professor Jorge? A gente já aproveitou, isso foi ano passado, né? Só lembrando. E aí a gente aproveitou para botar algumas imagens que nós pedimos para o aluno, os lugares que eles gostaram, que eles acham bonito, que a gente poderia colocar e mostrar para todos os alunos de Rondônia. Muito bem. Compartilhar. Com certeza. Depois você pode observar a escola, Isidoro Stedit também. Joaquim Pereira da Rocha. Grande abraço a todos. Escola Capitão Cardoso, Escola Plácido de Castro, um grande abraço. E um garimpo de Massagana, Montenegro também, essa região, para nossos alunos da Escola Ulisses Guimarães, Extensão, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, um grande abraço. Aí nós temos aqui também, ó, Tarilândia, um abraço para o pessoal de Tarilândia, da Escola Pedro Vieira de Melo, lá, Jaru, né? Jaruaru. Muito bem. Nós temos aí também, ó, lá da Escola Princesa Isabel, linha 102, e também a Escola Souza Gomes, lá do Rio Pardo. Um grande abraço. E para finalizar, nós temos aqui, ó, Terceirão Mediação Tecnológica. Desejamos a vocês, turma de 2022, né, 22, um grande abraço e sucesso. E a gente traz essa imagem porque nós gostamos muito dessa foto, né, professor Jorge? 2021, lá da Escola Sertanista Benedito Brígido da Silva, Espigão do Oeste, da terra indígena, né? Professora lá de 2021, Fernanda Will Afonso, e a gente tem os alunos aí formando em 2021. Cinta larga. Exatamente. Então, galera,
do terceirão de Geografia de Rondônia, né? A gente está na reta final, né? Mesmo, né? E a gente só tem mais uma aula e a gente vai fazer depois a nossa despedida. Mas com essa imagem falando de turismo, né? E mostrando uma beleza natural de Rondônia, que a gente encerra essa nossa aula de turismo, desejando, né? Sucesso para esses alunos que são top de linhas, do top de linha do terceirão da mediação tecnológica. Não é isso, professor? Beleza. Maravilha. Mas daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a nossa revisão. Valeu, tchau. Tchau.